Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Louvai-o em sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta. Louvai-o com a harpa e com a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus, tudo o que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Que lindo, né? Que lindo. Este salmo de número 150, que a liturgia hoje nos propõe, é uma provocação para todos nós, para todos os seres humanos, para todos, como diz aqui a última frase, louve a Deus tudo o que vive e que respira. Tudo aquilo que respira, sobretudo de forma consciente, no caso nós, os seres humanos, os animais também respiram. No seu instinto, na sua inconsciência, ou na sua consciência animal. Mas esta palavra, tudo que vive e que respira, dirige-se diretamente para todos os seres humanos. Então este salmo é uma provocação para todos nós louvarmos a Deus. E não pensemos, queridos, que isto é coisa de cristão, isto é coisa do povo judeu, porque as culturas bem anteriores, a cultura judaica, a cultura cristã, eles já adoravam a Deus, da sua forma, do seu jeito, dentro da sua compreensão. As pirâmides do Egito, por exemplo, são uma prova disso. A base da pirâmide é quadrada, das pirâmides são quadradas. E em cima daquela base quadrada tem o quê? Um triângulo. O que é aquilo? Este quadrado é a Terra. É onde a vida humana acontece, é onde o ser humano realiza os seus projetos, é onde o ser humano constrói os seus castelos, os seus sonhos. Não tem como o ser humano realizar os seus projetos, os seus sonhos, os seus ideais, senão aqui dentro, aqui em cima da Terra. Porém, no entanto, todavia, em cima dessa base quadrada, tem um triângulo. E esse triângulo aponta para Deus. Ou seja, as pirâmides do Egito, elas falam de hierarquia. Elas dizem que elas apontam para cima, apontam para o céu, apontam para o Todo-Poderoso. Elas dizem que sem esse que está no topo da pirâmide, no mais alto do mais alto dos céus, a vida aqui da terra não acontece. Nós devemos muito à cultura egípcia e há muito que veio antes deles, porque eles não criaram aquilo.
Eles herdaram de muitos e muitos anos antes dele. Mas quando eles construíram as pirâmides, eles já tinham uma ideia mais burilada, um intelecto mais avançado. Dentro da cultura deles, que não é a nossa cultura cristã, não é a cultura judaica, mas eles compreendiam que a vida aqui na Terra, ela só pode acontecer se estivermos olhando para cima. Se tiver um ser todo-poderoso a nos iluminar. Como disse, do jeito deles, do modo deles, eles já louvavam o Ser Supremo, o Infinito, o Todo-Poderoso. Então este salmo é um convite para todos nós que respiramos, que vivemos, sobretudo de forma consciente, a louvar aquele que é a razão de tudo de toda a vida. Meu Deus, que coisa linda a gente acordar, contemplar a natureza, o dia ensolarado, o dia turvo, o dia nublado, o dia chuvoso, aquele dia que parece que é tudo muito alegre, aquele dia que parece que está triste. Então é necessário, eu li algum dia, não sei, não lembro em qual livro que eu li, que Deus nos deu a Bíblia. Olha aqui, Deus permitiu a Bíblia para nós e vários outros livros sagrados de outras culturas, porque nós esquecemos de ler o livro da natureza. Esquecemos de ler o livro da natureza. Tudo que podemos conhecer de Deus, disse São Paulo, ele nos deu a conhecer através das suas obras criadas, desde toda a criação. Então, porque o homem deixou de ler o livro da natureza, hoje a gente precisa da Bíblia e de outros livros sagrados em muitas outras culturas. A Bíblia não é o único livro sagrado. Nós podemos até desacralizar os livros das outras culturas, como eles podem também desacralizar o nosso livro sagrado. Mas tem muita coisa que as culturas consideram sagradas. E é exatamente porque o homem esqueceu-se de ler o livro da natureza que está perante nós todos os instantes. E ao que deveríamos louvar e bendizer a Deus Todo-Poderoso. Se o Salmo de número 1 é uma introdução para o Saltério, para o livro de cânticos do povo judeu, o Salmo de número 150, ele termina os cânticos litúrgicos de Israel. Ele encerra. E ele encerra dizendo exatamente aquilo que é o livro. Um livro de louvor. Louvai o Senhor Deus no santuário. Louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Quando o povo de Israel olhou para as grandes intervenções de Deus na sua história, louvai-o por seus feitos grandiosos. Muito cedo o povo de Israel compreendeu que Deus era um ser louvável, ou seja, era digno de louvor, era aquele que merecia ser elogiado, ser enaltecido, ser engrandecido, porque as suas intervenções a favor deles, eles reconheceram que as vitórias deles vinham de Deus. Então Deus era um ser louvável, era um ser digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Então, porque eles reconheceram essas intervenções de Deus, os seus feitos grandiosos, eles compuseram 150 louvores, orações de louvores, que eram cantados no templo.
As orações e os cânticos de Israel, eles brotaram da sua história, das suas experiências, das suas vitórias, das suas lágrimas. Que nós também possamos cantar estes salmos a partir das nossas experiências. Eu, pelo menos, preciso louvar a Deus pelos seus feitos grandiosos. Há um mês atrás, eu caí aqui de uma altura de 4 metros, sentado no chão. Estou andando. Algumas dores, fraturei a coluna, fraturei o quadril, mas estou andando de um lado para o outro, trabalhando, plantando. Eu só tenho que agradecer a Deus pelos seus feitos grandiosos. Mas, missionário, teu filho, 31 anos, morre de câncer. Ah, meus queridos irmãos, a dor continua, a saudade continua. Ele continua aqui muito pertinho de mim, mas antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus, eu só enxergo até aquela parede, daquela parede para lá. Eu não sei mais o que tem. O meu olhar é limitado, mas o de Deus é ilimitado. Eu não posso lutar contra o verdadeiro pai do meu filho. Eu não posso lutar contra o verdadeiro pai do meu irmão, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Ele é o soberano. Nele está o querer, nele está o poder. O que tem que prevalecer é a vontade dele. Cabe-me louvá-lo, porque ele sabe todas as coisas. O olhar dele está além de tudo. E este salmo, depois que fala estas coisas tão maravilhosas, louvai-o em sua grandeza majestosa, o salmista elenca 7 instrumentos com os quais se deve louvar a Deus. Louvai-o com o toque da trombeta, com a harpa, com a cítara, com o tambor, com instrumentos de cordas, flautas, com os símbolos sonoros. Temos 7 instrumentos, ou seja, tudo que produz som musical, usa isso para louvar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que desça sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.